Oi, turminha, tudo bom? Vou gravar aqui a aula para compensar a última aula que eu deixei de dar, né? Que a gente teve aquele probleminha lá das 18 horas e de 20 horas, então a gente vai compensar. Eu vou começar o introdutório dos modos as escolas de produção, vamos falar do modelo japonês e depois a gente fala do modelo americano, são os dois tipos de escolas que a gente vai falar um pouquinho sobre produção e as ferramentas que eles utilizaram. Hoje eu vou falar praticamente da introdução de um conceito geral do que é como os japoneses utilizaram os métodos de produção para se tornar diferenciados e no final dos slides eu vou colocar a parte principalmente das ferramentas, né? O Kanban, Kaizen, Just Time, o que é cada um. E aí eu vou gravar pequenos vídeos de 5 a 10 minutos sobre cada ferramenta, tá? Então, esse vídeo eu vou dar uma visão geral, o 5S, por exemplo, também é outro. São ferramentas de qualidade, ferramentas utilizadas na produção, aplicadas pelo modelo japonês, né? Criado pelos japoneses ali para poder fazer essa como é que se diz? Para melhorar a qualidade na produção, melhorar a produtividade, certo? Então vamos ver algumas diferenças, né? Então, o modelo japonês ele vem para questionar o Fordismo, né? No crescimento dos Estados Unidos, principalmente na década de 70, né? Um pouquinho antes, porque Deming passa essas informações um pouquinho antes, mas já é aplicado, né? O modelo japonês já é aplicado e depois é que ele é difundido por Deming e se aplica em outras indústrias. Né? Sucesso atribuído à técnica de gestão participativa e programas de qualidade. Tá? Essa técnica de gestão participativa normalmente é a participação do funcionário nas resoluções dos problemas dentro da produção. Tá? Integrava o conceito de desenvolvido por Herzberg e Agiris, eram dois pesquisadores da época, e a Toyota se torna um modelo a ser seguido, né? Tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo. Tá? Então passa a ser um modelo como o Ford foi por muito tempo e ainda continua sendo. Existe um contraste entre o ocidental e o oriental, só lembrando, o ocidental, Estados Unidos, Europa e etc. E o ocidental, parte da Ásia, ali, principalmente o japonês, China. Tá. Então, uma é a linha de montagem móvel, né? Verticalização, estruturas organizacionais divisionadas e hierarquizadas. Muito provavelmente vocês viram isso em teoria geral da administração, tá? Mas é mais ou menos na parte de como é distribuído o organograma da empresa, como funciona cada ciclo de pessoas. O controle de qualidade, que na minha opinião é o grande... Na minha opinião, tá? Sem autores que colocam, mas o grande diferencial, na minha opinião, do japonês é focar na qualidade, nos ciclos de qualidade, na melhoria contínua. Então, é essa parte. Administração de estoque, de um modo geral, administrar o estoque que se tem. Just in case, vocês vão, neste caso, né, a gente vai ver o just in case, a gente vai ver que o japonês usa o just in time, que é fazer certo na hora certa, né? Alto luxo e altos preços, e as empresas são Ford, General Motors, General Electric, são as principais empresas que se preocupam em estudo e trazem a ciência da administração à tona, como hoje em dia por exemplo, a Amazon, Facebook, Google. Essas empresas hoje são a Ford, General Motors, General Electric, como se trabalha nessas empresas, como se produz nessas empresas. Então, esses são os símbolos dessa época. Hoje temos novos símbolos, a Apple, por exemplo. Né? Ideais orientais, ou seja, como os japoneses pensavam. São grupos de trabalho autogerenciáveis, eles mesmos se gerenciam, não precisa de uma estrutura hierarquizada. Just in time, fazer o certo na hora certa, a gente vai falar sobre isso. Eu não gosto de ficar só nesse just in time, fazer o certo na hora certa. A gente vai falar sobre a ferramenta nos casos isolados. Guerra ao desperdício, ou seja, o japonês odiava o desperdício, não tinha desperdício. Eu
eu penso que você deve estar pensando, Marcelo, tem um controle da qualidade nos ocidentais, tem, mas dentro desses ocidentais também tem um certo desperdício. Não era o controle contra o desperdício, sim pela qualidade. E qualidade ela tem diversos conceitos, né? A gente viu, qualidade pode ter diversos conceitos. E a qualidade pode ser um bom produto que o cliente enxergue isso. Esse cliente é muito bom para mim, então tem muita qualidade. Mas a gente não fala do desperdício que se teve para produzir esse produto. Tá? Então veja que existe uma diferença. Ciclos de qualidade, né? Ciclos de qualidade. Aprimoramento contínuo, ou seja, a empresa, a gente falou muito sobre empresa, sobre sistema, e o feedback, a retroalimentação, então é isso sendo feito. E uma coisa que a galera usa muito para planejamento é o PDCA. O PDCA é um círculo de qualidade, por exemplo, e é um círculo de qualidade, às vezes, muito utilizado para o planejamento. Ele não é uma ferramenta de se planejar, ele é uma ferramenta de controle do planejamento, uma ferramenta que pode ser usada para o controle do planejamento, o PDCA. Né? Então, mas na verdade ele pode ser usado para o planejamento, também pode ser usado para a produção. Certo? Aprimoramento contínuo, né, que a gente acabou de falar, alta qualidade e preço baixo, produtividade, traz a qualidade alta e o preço baixo, ou seja, produzir um Corolla a um preço acessível. E aí as empresas, base desses pensamentos, era Toyota, Mitsubishi, Nissan. Então, o modelo japonês acreditava-se que os japoneses, em função da cultura nacional, tinham um forte espírito de trabalho em equipe e de lealdade, e além da cultura, existiam técnicas de administração participativa e diferente estrutura de produção. Os operários, com maior controle de participação da elaboração, criavam um círculo de qualidade. Aí, assim, tem uma separação mínima entre o planejamento e a execução. Tem algumas evidências que se conversava, né, então, nesse processo aqui que eu acabei de ler, é que existiam rituais de reconhecimento, as pessoas eram reconhecidas pelos bons trabalhos. É cultural que o japonês trabalha mais, ele tem mais percepção, mais paciência, mas existia premiação se os funcionários dessem sugestões boas, informações sobre o mercado, a empresa difundia por toda a estrutura, ou seja, o Japão inclusive usava a Toyota como símbolo da prosperação, né? Então eram algumas evidências de um modelo diferente, né? Que é diferente do Taylor de Fael, do Ford lá dos Estados Unidos. Tá? Então tá aí que eu falei, rituais, premiação, informações difundidas, participação gerava comprometimento, diminuía barreiras de implementação de mudança. O que a gente está falando isso aqui? Como as pessoas eram comprometidas, elas não tinham medo da mudança, né? Não, a gente fala em empreendedorismo quando a gente estuda, que é muito difícil as pessoas mais velhas, inclusive, mudar. Então, professores que sempre deram aula em sala de aula, com a pandemia tiveram que migrar para aula online. Meu irmão, com certeza eles tiveram barreiras a essas mudanças, né? E na Toyota, como existia uma cooperativa, uma cooperação entre eles, não existiam essas barreiras. Culturas técnicas e outras técnicas cultura forte, bônus de produtividade, garantia, um plano de carreira bem definido. Então, tudo isso favorecia o modelo japonês. Tá? Então, o modelo Toyota, então o modelo japonês está muito voltado para o que a Toyota fez. Então, tinha uma gerência democrática e participativa, ou seja, todo mundo participava, era democrático, as pessoas opinavam. Se vocês estudaram liderança, vocês vão ter aí diversas teorias de liderança, mas tem uma que fala sobre a liderança democrática, laissez-faire e a autocrática. E aí você, normalmente nos Estados Unidos, naquela estrutura organizacional, muitas vezes você tinha uma liderança autocrática. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na Toyota, as pessoas participavam das decisões da empresa. A integração horizontal, o processo de produção era transversal, né? Maior mobilidade dos funcionários, as pessoas eram promovidas e iam assumindo novos cargos, isso motivava essas pessoas. Criação de conceito de cidadania organizacional, ou seja, as pessoas tinham direitos e deveres,
e tinha um lazer dentro da empresa. Se você pegar, por exemplo, o lazer dentro da empresa, você vai pegar Google, Facebook, etc e tal, para poder trabalhar isso de um modo geral, certo? A Toyota tinha uma obsessão por eliminar desperdício, como a gente falou, que é a produção enxuta e a fabricação com qualidade, gestão da qualidade total. Vocês escutam muito hoje falando sobre gestão da qualidade total e talvez não saibam de onde vem. Então, fabricar com qualidade, como eu disse a vocês, a qualidade ela tem um conceito muito amplo do que é qualidade. Qualidade para um setor de produção é diferente, gente, de qualidade para o cliente, tá? O setor de produção, eles querem reduzir o custo e atender os requisitos daquele cliente. Então, a eliminação de desperdício e essa fabricação com qualidade eram mantras, eram uma obsessão do sistema Toyota. Então, o sistema Toyota está baseado nesses três pilares aí: participação dos funcionários, qualidade e produtividade. Então, são os três pilares que eles queriam. Tá? Para eliminar os desperdícios, para eles conseguirem isso aqui, eles começavam pela eliminação de desperdício. Então, quais são os tipos de desperdício? Tempo perdido com conserto refúgio ou fora. Então, só para a gente... Eu já fui começando no slide e não falei, não expliquei. O que é que eles faziam para eliminar o desperdício? Né? Que qualquer pessoa pode pensar desse tipo. Então, estudavam como é que o tempo era perdido, com conserto das coisas e com refúgio. A produção além do volume necessário ou antes do momento necessário. Isso aqui a gente vai falar sobre just in time, quando a gente vai falando sobre a ferramenta. Ou seja, para quem produzir mais, se a gente não vai usar para ficar estocado, é necessário para esse momento produzir. A gente usa muita energia para que esse produto fique parado. Então é eliminável o desperdício, é o just in time. Operação desnecessária no processo de manufatura, ou seja, o que era desnecessário para aquela determinada produção. Hoje em dia, quando você estuda programação, algoritmo, o pessoal utiliza muito dessas ferramentas, principalmente o Kanban, para poder eliminar as atividades necessárias de um programa, né? Eliminar transporte, eliminar desperdício de estoque, eliminar movimento humano, eliminar espera. Então, isso aí esses aqui estão muito ligados, esses últimos quatro aqui, ao just in time. Esses quatro estão muito ligados, e esse dois está muito ligado ao just in time. Tá? Então, eliminação de desperdício. Como eliminar? Como é que eles faziam para eliminar? Racionalização da força de trabalho, agrupamento com líderes, comissão coletiva. Se você estudar sinergia, você vai entender um pouquinho que sinergia é o fato de que você vai trabalhar mais, você trabalhar em equipe e vai conseguir produzir mais que se as pessoas trabalharem isoladamente. Né? Então, era um processo de sinergia. Just in time, que é o que a gente vai falar mais na frente, é estabelecer um fluxo contínuo de produção maximizado, o fluxo de informação, maximizando o fluxo de informação e alinhamento de fornecedor em parcerias. Uso de Kanbans, a gente vai falar cada um desse tipo. Só para a gente entender rapidamente, o Just in Time ele é muito utilizado ao seguinte: se a gente vai comer 5 pizzas, para que eu vou fazer 6 pizzas para deixar uma estocada? A gente vai falar mais isso isoladamente em cada. Vou falar sobre Just in Time, vou falar sobre Kanban, mas isoladamente. Aqui eu só estou passando a aula introdutória, tá? Porque como a gente perdeu, aí hoje de noite a gente vê a parte, talvez cada uma ferramenta. Produção flexível, pequenos lotes e funcionários capazes de ajustar máquinas rapidamente durante o dia de trabalho. Ou seja, não parava, esperava para chegar a manutenção para fazer, não. Já tinha pequenos lotes e funcionários capazes de fazer ajustar essas máquinas. Tá? Fabricação com qualidade. Fazer certo pela primeira vez, ou seja, você não precisa refazer. Então, eliminava inspetores, operários responsáveis pela qualidade do próprio trabalho. Então, eles eram autogerenciáveis, porque ele falou. Corrigir os erros em suas causas fundamentais. Os trabalhadores podem ter o poder de parar a linha de montagem, qualquer trabalhador, sempre que encontrar um problema. Perguntar sucessivamente por quê, até chegar à sua causa fundamental. Ou seja, por que está errado? Aqui, e tentar melhorar. Círculos de qualidade, grupos de voluntários que se reúnem para resolver problemas de qualidade com eficiência. Então, isso aí se chama princípio de Pareto e diagrama de Ishikawa.
diagrama de Ishikawa a gente normalmente chama de espinha de peixe. Tá? E a gente vai falar já rapidamente sobre eles dois aqui, depois a gente também entra para falar cada ferramenta. Aí, só um minutinho, pessoal. Isso, mãezinha. Olha lá. Baixar a televisão que meu filho está assistindo, mas não está assistindo, entendeu? Então, ciclos de qualidade. Aí vamos ver como é que foi os 14. Quem foi Deming? Deming é um filósofo que foi considerado filósofo. Que é o cara que defundiu. Ele é americano, ele não é japonês. Mas ele foi para o Japão, estudou, participou das ações japonesas e levou e difundiu essas atividades. Né? Então, ele é considerado filósofo da qualidade. Qualidade, processo de melhoria constante baseado no conhecimento de tarefas. As respostas são relativas e dependem dos métodos que são, e dados que são utilizados. E ele introduziu o controle de qualidade na empresa, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Então, ele foi para o Japão em 1950, mais ou menos. Certo? Então, ele foi, depois voltou e divulgou 14 pontos da cultura japonesa para ser aplicado nos Estados Unidos ou em outros lugares, tá? Nas empresas de modo geral. Então, os 14 pontos de Demis criem constância de propósito para a melhoria dos produtos e serviços. Ou seja, melhoria é uma coisa constante. Você tem que ter um propósito e vai ser constante todos os dias, todas as horas, todos os minutos, tentando melhorar. Anote a nova filosofia, documentar. A gente acha que documentar, escrever, perder tempo, mas não é. Anota a nova filosofia para poder formalizar e para quem está entrando entender essa base. Cessa a dependência de inspeção em massa, ou normalmente usa estatística probabilística para você conferir os seus produtos. Acabe com a prática de aprovar propostas de compras apenas na base do preço. Seu fornecedor, às vezes, dá uma qualidade a você boa e você diz, não, eu quero mais barato, vai comprar no mais barato, esse mais barato que gera tanto problema que você acaba tendo prejuízo e era melhor ter comprado mais caro. Melhore constantemente o sistema de produção e serviço, né? Qualidade contínua. Institua treinamento, ou seja, treine as pessoas para depois dizer, não sei o que fiz, não sei por que está fazendo. Adote e institua a liderança, né? A liderança dos gerentes é importante para que isso funcione. Afasta o medo dos funcionários de falar que está errado, que tem que parar, que tem que melhorar, que tem que fazer ali. Então, afaste esse medo. Dê, na verdade, liberdade para que eles façam isso. Rompa a barreira entre diversos setores e equipes da empresa. Ou seja, interliga a empresa, a gente já falou isso, né? Então, antigamente, cada departamento tinha suas atividades isoladas, mas a empresa ela é uma só, então rompe essas barreiras entre setores e equipes de outros da empresa de modo geral. O financeiro tem que trabalhar com vendas, o vendas tem que trabalhar com produção, produção tem que trabalhar com financeiro, financeiro tem que trabalhar com marketing, marketing tem que trabalhar com vendas, então é todo mundo integrado, então rompe essas barreiras. Elimine slogans, exortação e metas para a mão de obra. Então, elimine essas atividades. Suprima as cotas numéricas para o pessoal da produção e os objetivos numéricos para o pessoal da administração. Remova as barreiras que privam as pessoas do justo orgulho pelo trabalho executado. Estimule a formação e o autoaprimoramento de todos. Tome iniciativa para iniciar transformações, né? De todos os pontos acima dos 13. Então, gente, a gente vai falar, depois que a gente viu esses 14 pontos, que vocês já viram, estou passando rápido, pensei que vocês já viram em Teoria Geral da Administração. Tá? E eu passei rápido aqui porque eu quero me deter mais as ferramentas nas próximas aulas. Então, a gente vai falar sobre o diagrama de Pareto. Normalmente, o que que Pareto fala? É a famosa 80-20, né? Dirigir a atenção para os problemas mais frequentes. Pareto quer que você dirija os problemas mais frequentes, ou seja, 80% dos problemas têm a origem em 20% das causas. Ou seja, amigo, pegue 20% dos principais problemas que você tem e ali está 80% dos seus problemas. Tá? E aí você resolvendo é o famoso 80-20.
Se você for para uma farmácia, o faturamento de uma farmácia, por exemplo, está em 20% dos produtos. Os outros 80% dos produtos é só um aparato. Está ali. Ou seja, 20% dos produtos, sei lá, 10, 20 produtos de uma farmácia, vai representar 80% do faturamento. Certo? É isso aqui. Aí a gente tem o diagrama de Ishikawa, né? Aqui em cima, a gente vai falar mais, mas aqui em cima tem os problemas de alguma situação. Então, aqui tem um exemplo, acho que de um restaurante. A atitude do garçom é ruim, ela é rude, é confusa, muitas vezes para atender, ele é apressado, atendimento mal, treinamento inadequado, o garçom inexperiente, tem um problema aqui no restaurante que tem espera, longa espera para fechamento da conta, computador fora do ar, espera. Então aqui são problemas, né, de um mau atendimento de um restaurante. Aqui, a gente em cima, na parte de cima dessa espinha de peixe de Ishikawa, diagrama de Ishikawa, você tem os problemas e aqui embaixo você tem alguns efeitos, tá? Alguns efeitos. Então, aqui tem os efeitos que acontecem, problemas e efeitos. Você pode botar problemas também e soluções aqui. A gente vai falar também sobre Ishikawa. Vamos falar sobre 5S. 5S é um programa de qualidade também. A gente vai fazer um trabalhozinho sobre 5S, vamos falar sobre eles. De um modo geral, é uma filosofia que busca promover disciplina e melhorar a qualidade e a produtividade dentro do ambiente de trabalho. Eu vou falar aqui os 5S, mas eu posso errar, tá? É Seiri, Seiton, Seisu, Seikitsu e Shitsuki. Eu acho que assim, não falo japonês, mas eu acho que esses são os 5 que tem no programa. Cada um tem um senso, tá? Senso de ordem, senso de limpeza, senso de conservação, senso de disciplina, senso de organização. Então a gente vai falar exatamente de cada um desses 5 S's, certo? A gente fala sobre eles aqui. Tá aqui, pronto. Tá? Então, vou falar sobre cada um deles num vídeo separado, tá? E aí a gente fala de um modo geral cada um desses 5 S, para o vídeo não ficar muito longo. Por fim, temos outras ferramentas, Just in Time, sincronização do fluxo de produção dos fornecedores dos clientes. Kanban, sistema de informação visual que adiciona e controla a produção. Hoje, esses dois aqui são muito usados, principalmente na área de programação. Muda, busca de eliminação total de qualquer tipo de desperdício, e Kaizen busca melhoramento contínuo em todos os aspectos. Portanto, se reflete na produtividade e qualidade, sendo círculo de controle da qualidade de apenas um dos seus aspectos. Falaremos sobre eles hoje à noite na aula. Não dá tempo de falar sobre todos muito detalhadamente, mas eu vou fazer um videozinho de cada um isoladamente. E aí eu publico no YouTube, vocês ficam com esse assunto. Tá? Então, Just in Time, Kanban, Muda, Kaizen, Ishikawa e Pareto são as 6 ferramentas que a gente vai utilizar e vai entender para ir para a nossa aula de hoje à noite. Aí eu vou falar sobre um só ou dois. E uma que eu gostaria de falar, gente, que nem é sobre produtividade, não é nem sobre produção, que é Scrum. É muito usada também, que é como as empresas hoje em dia estão usando reuniões para ser produtivo. Mas aí a gente vê se consegue falar na próxima aula. E eu deixo aqui 2 videozinhos no YouTube para você dar uma assistida. Esses slides eu vou colocar na aula hoje para vocês assistirem. Tá? Valeu, até mais tarde, hoje à noite, quarta-feira, às 18 horas, às 20 horas. Até mais.